eu acho que a nossa convergência está no caso do Flávio Bolsonaro. Então, essa coisa louca de achar que existe, isso precisa ser dito. Eu tô vindo aqui porque eu acho que essas coisas precisam ser ditas. Alguém precisa botar um basta nessas histórias. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. E aí o que a gente imagina? E por que esse preâmbulo é importante? As pessoas querem só gritos e xingamentos, as pessoas nessa era dos tabloides que a gente vive. Mas eu acho que o bom de eu ter o meu programa é que eu falo o que eu quiser, do jeito que eu quero, com o tempo que eu quero, na forma que eu quero. E eu acho natural que eu, que estou incumbindo nessa missão, e vocês também, que também estão incumbidos dessa missão, esperemos que as pessoas que sejam políticos do grupo do Bolsonaro, do partido do Bolsonaro, que essas pessoas estejam tão ou mais engajadas do que a gente. E é natural que a gente se sinta, inclusive, no direito de cobrar essas figuras publicamente para que elas movam todos os seus esforços nessa direção. Que essa seja também, assim como é a prioridade do Paulo Figueiredo eleger Flávio Bolsonaro, que seja a prioridade de todos eles elegerem o Flávio Bolsonaro. E aí tem gente que acha que quando a gente faz esse tipo de cobrança, ai meu Deus, estão dividindo a direita. O que é uma abstração, uma bobagem, uma abstração, porque você tem que olhar caso concreto. Eu sou a pessoa que, internamente, as pessoas sabem disso, eu sou o sujeito que botou o Nicolas para conversar com o Eduardo, que botou o Tarcísio para conversar com o Eduardo, que conversa com todos os setores, com a imprensa, que conversa com o establishment, que defendeu que a gente tinha que conversar com o Gilmar Mendes no ano passado, infelizmente não aconteceu, mas eu sou a pessoa que acha que a gente tem que buscar sempre construir pontes. Mas é natural que quando você está numa trincheira, trocando tiro e olha para o lado, e vê um aliado extremamente capaz, ou vários aliados extremamente capazes e bem armados, fazendo corpo mole, porque ou não gosta do comandante, ou pior, porque ele não está em destaque, não recebe o destaque que ele acha que deveria merecer, aí você tem, eu acho, que o dever moral de cobrar essa pessoa. E isso, saindo do abstrato para o concreto, vale para Tarcísio, vale para Michele Bolsonaro, vale para qualquer deputado do PL e vale também para o Nicolas. No final da semana passada, eu me deparei com 2 cortes de participação do Nicolas em 2 podcasts diferentes que me chamaram a atenção, e a verdade, as pessoas me chamaram muito a atenção, e a gente pode colocar aqui, que eu acho que a melhor coisa é a gente reagir junto. Bota aí o primeiro vídeo, Bruno. Pelo que se eu tô falando besteira, eu não lembro, ou não sei, porque eles não sentiram um apoio seu efusivo pelo Eduardo nos Estados Unidos. Procede essa informação? Eles têm que decidir, né? Ou eu sou um cara irrelevante que só faz vídeo, ou aquilo que eu entro eu decido, né? Não dá pra ser os dois. Isso está decidido desde o início. O Nicolas é uma pessoa extremamente relevante. Ele não é um sujeito que só faz vídeo. Aliás, na última vez que eu falei do Nicolas aqui no programa, eu não só disse isso, que ele era um sujeito relevante, como diria que ele é a melhor voz da comunicação da direita no Brasil. Então, se a gente precisa se decidir, tá decidido. Ao mesmo tempo. Então fica difícil, né, Carioca? Quando você tá fazendo o seu trabalho, e aí os caras falam, só vai fazer vídeo, e depois pede um vídeo pra casa que eles querem. Então, assim, os caras querem o quê? Confete? Eu não vou sair dando confete pra quem tá me impressionando. E assim, e a outra coisa... Já começa a ficar esquisito. Eu não vou jogar confete pra quem tá me pressionando. Você é o centro ou a causa é o centro? Deixa eu entender o que essa frase significa. Eu não vou chamar a atenção pro trabalho da Magnitsky o suficiente ou muito porque vocês estão me pressionando. Ué, mas a causa deixa de ser menos importante porque você está sendo pressionado? Quem é o centro? É a causa ou é você? É muito fácil de quebrar isso. É que eu não só publicizei o apoio da Magnitsky, como eu parabenizei publicamente o Eduardo, o Paulo Figueiredo. O meu vídeo deu mais... E você também, com o Paulo Figueiredo, você brigou, rompeu também ou não? Calma, vamos lá. É verdade. Nicolas falou sobre a Lei Magnitsky.
depois que saiu, depois que a gente conversou, porque foi necessário uma conversa, ele teve o engajamento proporcional ao tamanho que ele tem? Ele tornou isso uma prioridade para ele? Não. Mas ele falou a respeito. Não, o Paulo tem um tempinho que eu não converso com ele, mas não. Enfim. Perguntaram se eu e o Nicolas brigamos. Eu e o Nicolas não brigamos. O Nicolas e eu não brigamos. Não houve briga, não houve treta, não houve xingamento, não houve nada. Ele diz que tem um tempinho que não fala comigo, desde então a gente se falou brevemente. Mas não tem nenhuma briga, nenhuma animosidade, porque eu gosto muito dele, pessoalmente, apesar de achar que ele está acometido pela vaidade. Eu acho que as declarações dele demonstram isso. Mas vamos continuar aqui. Só o Alan mesmo. Eu só acho que realmente esse tipo de coisa tem que ser muito bem avaliada, porque o próprio Alan mesmo, foram diversas, pra mim, bravatas que foram feitas com diversas coisas e que, cara, não se cumpriu, e quem é o responsável por isso? Então vamos lá, eu nunca... Quem é o responsável por isso? Isso é muito interessante. Eu não sei exatamente quais foram as, segundo o Nicolas, bravatas que o Alan fez a respeito dele, mas quem é o responsável por isso? Essa é uma ótima pergunta. Porque eu posso dizer a vocês que eu acho que o responsável pelo que o Alan fala é o Alan. As pessoas muitas vezes pensam que senta uma reunião ou um grupo de WhatsApp ou qualquer coisa do tipo, o Eduardo com o Flávio, com o Alan, com o Kim Paim e etc. E que essas pessoas falam o que é decidido. Vamos queimar o Nicolas hoje? E todo mundo sai queimando o Nicolas. Vamos queimar a Michelle Bolsonaro? E todo mundo sai queimando a Michelle. Isso não existe. Isso não existe de tal maneira que, óbvio, que com o Eduardo eu tenho uma relação muito próxima e com o Flávio também falo bastante. Mas Kim Paim eu acho que eu falei 3 vezes na minha vida. O Alan é um sujeito que eu hoje em dia não falo mais. Não falo mais. Eu tive uma divergência grande com o Alan e antes desse negócio do Nicolas, e eu não falo mais. O Eduardo não fala com o Alan com essa frequência toda que as pessoas imaginam. Então, assim, quem é o responsável por isso? Eu não sei, eu imagino que o próprio Alan. Você pode falar o que quiser do Alan, mas se dizer que o Alan não é independente, vocês não conhecem o Alan dos Santos, desculpa. Você pode gostar dele ou você pode não gostar dele. Mas o Alan fala o que ele pensa, o que lá. Essa é uma característica dele que eu vejo como uma grande virtude. Eu posso não concordar, mas achar... O Kim Paim, eu não conheço o Kim Paim o suficiente, como eu falei. Eu acho que eu falei com o Kim Paim 3 vezes na minha vida. Ele pode dizer aí no programa dele. E eu acho que o Kim Paim nem gosta muito de mim. Eu acho, porque ele tem visões a respeito do Partido Novo que eu não compartilho, ele tem visões a respeito do liberalismo, eu sou muito mais liberal, ele é tretado com o Rodrigo Constantino, que é outro, esse também é meu amigo, e eu nem sei das tretas, mas eu tenho uma visão muito mais próxima do Rodrigo do que do Kim, muito mais próxima. Acho que com o Rodrigo eu tenho 90% de convergência, e com o Kim eu acho que a nossa convergência está no caso do Flávio Bolsonaro. Então, essa coisa louca de achar que existe, isso precisa ser dito. Eu tô vindo aqui porque eu acho que essas coisas precisam ser ditas. Alguém precisa botar um basta nessas histórias. Isso é uma babaquice. E sei lá, eu nem vi o que o Alan falou sobre o Nicolas o tempo inteiro. Não vi tudo. Fiz parte de nenhuma negociação, conversa do exterior a respeito do plano que eles tinham, beleza? Nunca fui chamado e nunca estive presente. Como que eu vou entrar em algo falar? Na verdade, não é bem isso. Foi chamado, esteve presente, teve um evento, a gente tem uma foto junto. Eu devia ter separado o programa hoje. Nós temos uma foto juntos em Washington, Nicolas, quando você estava sendo chamado para as coisas. Você não foi chamado para as discussões dentro da Casa Branca, etc, simplesmente porque naquele momento você não tinha o que acrescentar naquele ponto. Assim como eu não sou chamado para várias coisas nas quais eu não tenho como contribuir. E isso acontece o tempo inteiro. Onde entendem que eu sempre falo isso, eu falo assim, olha, não tenho viadagem, me chamem aonde vocês achem que eu posso ajudar. Se eu não puder ajudar, não me chamem. Pô, pelo amor de Deus. Eu tô implorando para não ter que ir no evento do Mar-a-Lago daqui a 2 dias. Por quê? Porque eu não tenho saco, eu acho muito chato. Mas, meu Deus, eu não fui consultado. Põe a mão na consciência. Quer dizer, agora a gente tem que fazer um plano sobre Estados Unidos, sobre algo que a gente
nem imagina qual é a contribuição que o Nicolas possa estar. Ele sabia do que estava acontecendo, fui conversado com ele o que estava acontecendo, e em todo momento o cara tem meu telefone, é meu amigo, pode pegar o telefone comigo 100% das vezes que me ligou, eu falei com ele. Em alguns momentos, inclusive, para pedir para ele participar de articulação dentro da Câmara. Ele sabe disso, pode dizer. Não, mas não fui chamado. Que é isso, gente? Que porra é essa, um homem? Para as pessoas sobre algo que eu não tenho conhecimento a respeito. Cara, tem muita gente que me segue, que me escuta, que me ouve, e aí é o seguinte, eu vou falar sobre algo que eu não tenho domínio, que eu não faço parte. E outra coisa, se a pessoa acha que você não tem domínio ou que você não faz parte? Qual é a parte do Alexandre de Moraes ter sido sancionado como violador de direitos humanos que você precisa de um domínio profundo para falar a respeito? Qual é a parte da pressão necessária em direção à anistia, que era o que o objetivo era esse, para que as sanções servissem como alavancas de negociação para a gente apostar na anistia ampla, geral e restrita? Qual é a dificuldade? Qual é o desconhecimento? Ah, não, mas eu não faço parte. As palavras são dele. Ou que eu não faço parte. Como não faz parte? Que é isso, gente? Pelo amor de Deus, as pessoas têm que botar a mão na consciência nas coisas que estão sendo ditas, prestar atenção. Que um projeto só vai dar certo se eu estiver nele, então o projeto não é dele, né? O projeto é nosso. Tá. Porque se não se dá... É nosso? Não, o projeto é do Brasil, filhão. O projeto da Magnitsky não é do Paulo. Não é do Eduardo. O projeto das sanções ao Brasil é o projeto do Brasil. Imagina se alguém conseguisse... Todas as iniciativas das quais eu não participei, que alguém fez, eu fui lá e bati palma. Falei, porra, é isso mesmo. Não, mas eu não faço parte. O projeto é nosso, eu tenho que estar. O que é isso? Tem que fazer o quê? Todas as coisas que forem sido feitas agora, todas as iniciativas que forem feitas agora, ou o Nicolas é chamado para participar, ou então, já que ele não é o protagonista, ele não ajuda a comunicar. Mas, gente, o grau de egolatria no qual você precisa estar para ter chegado a isso é patológico. E falar isso publicamente, como se fosse nada demais. Tá certo ou é crédito teu? Se der errado é crédito teu. E realmente alguém acredita que a Magnitsky não caiu, a Magnitsky caiu porque não teve o apoio de tweet, de parlamentar? Pô, Não. A gente acha, porque a gente ouviu isso dentro da Casa Branca, que uma das razões pela qual a Magnitsky caiu foi porque não houve união da oposição brasileira em torno deste assunto. Pelo contrário, alguns passaram a dizer que aquilo estava ajudando o Lula. Vários passaram a dizer em reuniões internas dizendo que aquilo estava ajudando o Lula. Então não é que a gente acha que a Magnitsky caiu por causa disso. A gente ouviu que um dos fatores que contribuíram com a queda da Magnitsky foi a falta da união da oposição em torno de um determinado caminho. Talvez a falta de união tenha sido porque nem todos eram protagonistas. E ninguém queria dar protagonismo, ou usando o seu termo, Nicolas, jogar confete pro Eduardo. O Trump tem um departamento de Estado deles. O Trump é um dos caras mais poderosos do mundo. O cara tem toda a máquina do Estado. Ele realmente vai depender de um apoio de um parlamentar aqui no Brasil para poder... Então, assim, quem acredita nisso, cara? Quem acredita nisso são as pessoas que entendem disso, que você diz que você não entende. Justamente porque o Trump tem esse departamento de Estado, ele olha para o Brasil e fala, não há união em torno desse tema. Não houve união, não houve apoio necessário. Mas eu falei sobre o assunto, essa não foi a sua prioridade. Assim como não foi a prioridade de vários outros. E por que não foi a prioridade? Porque não era um projeto nosso. Era um projeto do Eduardo. E Deus me livre o Eduardo ter o protagonismo em qualquer coisa que não seja eu. É a cabeça de alguns. Isso é horroroso. Então, o senhor deve ter feito um tweet muito bom sobre o Nicolás Maduro pro Trump ter prendido ele, né? Então, a coisa não bate, ô Carioca. Então não tem chance de Maduro vocês entrarem num consenso e voltar a se falar. Não, meu irmão, pra mim, mais uma vez, vão aparecer coisas. Ele postou que ia falar coisas de contratos, de empresas, de família, meu. Enfim, as pessoas esquecem, cara, mas eu não. Eu realmente tô focado, cara. Imagino que ele esteja se referindo especificamente ao Alan. Eu só posso crer. Mas e parabéns pro Marvio Lúcio, pro Carioca, que é um dos caras mais brilhantes, né? O cara realmente é um gênio. E o podcast dele é muito legal.
Parabéns aí, porque eu acho que ele colocou muito bem as perguntas. Olá, e eu espero que você esteja aproveitando esse vídeo. O canal Olavo do Carvalho foi criado por apoiadores do jornalismo independente, dedicados a garantir que a minha voz e a de outros não sejam silenciadas. E eles fazem um ótimo trabalho. Por isso, se inscreva no canal e curta o vídeo. Aqui você vai encontrar diversos cortes rápidos dos meus programas e de outros grandes nomes. Mas se você quiser assistir ao vivo o meu programa na íntegra, basta você acessar o meu canal e o site do Paulo Figueiredo Show. Está ao vivo todas as terças e quintas, às 3 da tarde. No meu site você também pode apoiar o meu trabalho. Todo o meu programa é financiado pelos assinantes e cada contribuição faz uma enorme diferença. Assinar é fácil e acessível. E eu ainda criei um cupom exclusivo de desconto para o Olavo do Carvalho, que oferece 20%. Com isso, você pode me apoiar com apenas um pouco mais de $5 por mês, que é menos do que uma promoção do Big Mac. Além disso, você ganha acesso a conteúdos e análises exclusivas, além de desconto nos meus cursos. O link e o cupom estão na descrição. Agora, se você está numa condição de vida abençoada, talvez você possa dar uma contribuição mais significativa, tanto financeira quanto intelectual, se tornando meu patrono Gold. Com um compromisso de $50 por mês, você faz parte do nosso grupo de WhatsApp, participa das nossas reuniões mensais de Zoom, dos encontros presenciais e também tem acesso a mim direto por e-mail, que você pode utilizar para contribuir com as suas ideias. E você vai se juntar a um grupo de pessoas de elite preocupadas com o Brasil. Você imagina o impacto que você vai poder causar. Desde dezembro de 2022, eu continuo com todas as minhas redes sociais bloqueadas no Brasil, as minhas contas e meus ativos congelados, meu passaporte cancelado, tudo a mando do Alexandre sem justificativa. Então, se você tem condições e quer ajudar mais o seu país, mas não sabia como, essa é a oportunidade que você estava esperando. Junte-se a nós, faça a diferença e não me deixe sozinho.